Deus sempre diz e eu sempre sou tocado a falar. Nós estamos num culto de libertação. Todos os cultos é libertação. Todo dia é libertação. Não cessa a libertação na vida do crente. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós estamos numa caminhada, irmãos, aonde nós estamos cada vez mais aprendendo com o Senhor dos Exércitos, o que é o mestre dos mestres, né? O que veio para nos ensinar nessa terra e neste mundo, para a gente entender e não nos perder nesse mundo e nessa terra. Nos perder em quê, irmão? Não nos perdermos em um culto de emoção e não sermos uma pessoa emocionada, né? Porque a emoção ela passa, irmãos. E nós sermos cada vez mais discípulos de Cristo na terra e obedecer a palavra dele e entender cada dia mais e compreendendo durante o período que nós vamos vivendo. É aí que nós vamos entendendo durante esse período, esse tempo dessa nossa caminhada. E nós vamos aprendendo e daí em diante, então, o Senhor começa a ir ensinando a gente, né, a vida espiritual e nos ensinando também a lutar, nos ensinando a nos defender, né, nos ensinando. Então isso muitas das vezes são coisas que nós temos que carregar conosco e nos colocar em prática. Amém, irmãos? Por isso que a gente sempre tem que adorar o Senhor, louvar o Senhor e entender o que o Senhor vai estar trazendo para nós colocarmos em prática. Porque se nós não colocarmos em prática, não adianta, irmãos. O que acontece? Tem muita gente que muitas das vezes, o que acontece? Eles vão atrás de buscar conhecimento. Não adianta a pessoa buscar um conhecimento se ela não tiver a prática. O que acontece? A pessoa vai indo, chega lá na frente, lá ela tupeca tupeca e depois aí o que acontece? Acontece que ela tem que voltar de novo. E é esse voltar que muitos às vezes não aceitam. Por que não aceitam? Pela forma do que eles obtêm, né? Pela forma do que eles tiveram, irmãos. Então, o que foi isso, irmãos? O mais difícil é esses, irmãos, sabe? Esses que são os mais complicados. Que às vezes eles não querem reconhecer que eles estão afastados dentro da igreja, sabia? E vivem assim, de del em del, de igreja em igreja, de lugar em lugar. Aí o que acontece? Pelo fato deles terem obtido ali e ter ingerido ali um conhecimento, o que acontece? Aquilo eles carregam para eles acharem que aquilo eles vão estar salvos por aquele conhecimento que eles obteram. Não, isso está tudo errado. Então, por que eu sempre trago com os irmãos, muitas das vezes, o plano do diabo mais destruição é esse? Quantos que vão passando pelo tempo ali, receber um dom, receber um entendimento, e daí em diante eles vão indo e vão seguindo e vão achando que eles estão certos, vão indo sem um rebanho, vão indo sem um pastor, né? Que é o que nós vamos entendendo. E quando acontece ainda, a pessoa não está nem preparada, mas ela acha que está e vai. E saindo, fazendo o que ele quer, da forma que ele quer, do modo que ele quer. Aí eu chego a um ponto ali que não aguento, estou com um ataque, mas um ataque tão grande que não aguenta. Por que eu sempre falo para os irmãos? Não, a gente tem que ir devagarzinho, tem que ir pouco, recebendo de Deus os pouquinhos, né? Porque até Moisés falou, Senhor, goteja a minha doutrina, né? Gotejar a doutrina é o quê? É pouquinho, gente, ó. Até fazer a obra, sabia, irmão? A gente não pode sair. Não, agora eu tenho, não, é devagarzinho, pouquinho. O que importa é a gente estar indo ali e conseguir, né, ir ajudando aos pouquinhos, um ao outro ali, ó, né, e ajudando aos pouquinhos, sem nos perder também, né, irmão? Porque a gente é uma alma, amém? Então o que mais acontece é isso, gente que está muito emocionada, às vezes vai chegando no caminho da trajetória da gente, a gente caminhando no meio da trajetória, a gente vai encontrar pessoas assim, irmãos. Pessoas que podem ter um entendimento, pode ter um dom, né? Mas o que acontece? Durante o caminho dessa pessoa, essa pessoa foi se perdendo, né? Aí vai ver que essa pessoa é o seu pastor. Qual é o seu pastor? Quem é o seu pastor? Não sabe quem é o pastor, né? Porque não fica em várias igrejas, vai em vários locais. Dentro dos Ramon também é assim, não, está cheio de pessoas assim. Tem dom, tem entendimento, mas
não fica num local certo, num local correto. Amém? Então, por isso que nós lemos uma palavra aqui, irmãos, que é muito séria, que é a palavra que Jesus disse assim, né? E Jesus falou: pode, porventura, o cego guiar o cego? Não cairiam ambos na cova? O discípulo não é superior a seu mestre, mas tudo o que for perfeito será como o seu mestre. Sabe o que é isso, irmãos? Sabe o que é isso? A melhor coisa que é isso, irmãos, é a obediência. Essa é a base, sabia? Essa é a base. A obediência, irmãos. Por que essa é a base? A obediência. Se a pessoa, na base dela, do crescimento dela espiritual, ela não tem uma obediência com Deus, irmão, o começo dela não tem uma obediência aos seus, líderes, irmão, não tem como essa pessoa um dia ser um líder, irmão. Não tem como essa pessoa. Então, o que o Senhor estava falando aqui, que aqui estava dizendo aqui que não tem como um cego guiar um outro cego. Então vamos entender, não é as coisas lá da rua, não é as coisas lá da rua. Porque o que o Senhor estava falando que não pode um cego guiar um outro cego. Nós sabemos que as pessoas do mundo, irmãos, elas já estão cegas, Nós sabemos. Então elas vão cegas, Elas estão presas em alguma coisa. Mas as pessoas, às vezes, que já estão no mundo também, elas vão seguir. Mas você, quando você vem para a presença de Deus, você sabe que aquilo que eles têm ali, eles estão cegos mesmo. O que Jesus estava falando, sabe quem que era? Daqui. Na casa de Deus, sabia? Por quê? No mundo não tem mestre. Mestre na casa de Deus. Não é sério? Como que a gente tem que analisar a palavra? Para a gente entender? Vocês já viram tanta gente pregando, falando um monte de coisa lá do mundo que não tem nada a ver. Às vezes essa pessoa que está pregando, nem ela ainda aprendeu o que era ser discípulo. Para depois ela entender, saber o que ela é ser discípulo, ela pode chegar a ser até igual ao mestre. Ela pode chegar a ser igual ao mestre. Ou pode até passar. Então aí a gente entende o porquê que Deus me ensinou, irmãos. E a primeira coisa maior da gente entender o mestre, sabe o que é, irmãos? No mestre é a obediência do mestre. E o mestre tem testemunho também, irmãos. O que acontece? A primeira coisa que o mestre entende, no mestre ali, a pessoa que chegou a ser mestre, ela tem que ter uma bagagem de obediência para trás. Desde o início dela, de novo convertido, até o ponto que ela chegou a ser mestre. Para você entender, a primeira vez a pessoa, ela verdadeiramente é um mestre mesmo. Porque o mestre não é só a maneira de ensinar. O mestre também tem que ser na prática. Então, por isso que Jesus estava falando. Porque o que acontece? A pessoa às vezes pode até ensinar. E pode acontecer aquele versículo que Jesus falou. O importante é que está sendo pregado. Agora, para ser mestre é diferente. Pregar, todo mundo prega. O afastado prega, sabia? Sabia que o afastado prega? Não, é Jesus que é o caminho, a verdade, a vida. Ele fala. Porque ele tem o conhecimento e ele sabe. Ele é afastado, irmãos? Então a gente tem que entender muitas das vezes. Aí acontece nesse versículo assim, acontece nessa palavra assim. Agora o que ocorre, irmãos? O mestre, ele, além dele pregar, ele ensina também. Então o mestre ensina o outro também a aprender a ser mestre um dia. Ele ensina o outro também a também estar ensinando também um dia. Não somente no ensinamento, mas também na prática também. Agora o ir de pregar é diferente do ensinar. O ensinar, o mestre vai ensinar aquele que está ali a um dia chegar a ser mestre também, para ele também sair ensinando.
Então eu falava com os irmãos muitas das vezes, irmãos, né? Os meus pastores pegavam e falavam comigo, não fica na igreja, eu tenho que ter esse testemunho, né, irmão? Fica na porta de igreja, acabou, vai para casa, entendeu? Eu obedecia e ficava um monte que ficava de jeito assim. Na mesma hora que eu vi, mas tinha uns nesse meio aí, irmão, que já estavam entregando já profecia, sabia? Tinha uns que já tinham dom de profecia, de sair entregando para as pessoas, entendeu? Tinha uns que já tinham dom de revelação. Na igreja nem era Deus amor, por isso que eu falo. A maioria, às vezes a pessoa acha, é a Deus amor ali que a pessoa aprendeu alguma coisa na Deus amor, né? Mas ali, lá não era Deus amor, né? Então, os meus pastores falavam isso comigo, o que eu fazia? Eu ia para casa, né? Ontem eu falei isso lá na igreja, lá, né? Aí eu pensava assim, o quê? Se eu não obedecer os meus pastores, como é que eu vou obedecer a Deus? Então eu tenho que era o Espírito Santo de Deus que falava comigo, eu vim do mundo, né? Eu poderia ser muito assim, ó, não querer saber, olha você vê, o mundo das drogas, tráfico, bagunçaiada, eu vivia lá na podridão. Podia ser assim, não importar, mas aí o que acontece? Deus estava me levantando eu para mim um dia ser mestre, sabia? Eu já estava me levantando lá naquela época. Eu vim do mundo onde era desobediência, não obedecia nada a ninguém, fazia uma bagunça para fora, roubava, fazia tudo, só matava, não matei, né? Hoje eu fiz tudo. Então o que acontece, irmãos? Aí o Senhor, quando eu vim na presença do Senhor, o Senhor me ensinava isso. Eu tenho que ser obediente, eu tenho que obedecer. Entendeu? Então, ali eu ouvia tudo, irmãos, que falavam comigo, eu ia. Eu não ficava na porta. Então eu entendo que depois isso foi bom para mim, porque eu estava fugindo de fofoca, estava fugindo de contenda, por isso que eu não entro. E o homem de Deus e a mulher de Deus, na hora que vem com fofoca ao ouvir dele, na hora ele corta. Ele não aceita aquilo. Ele não tem que aceitar aquilo. Na hora ele corta aquilo e... Entendeu? A não ser que a pessoa é um mestre que está trazendo entendimento para uma pessoa. Mas Deus não vai fazer confusão, trazer outros lá, não. Deus vai trazer aquele que está naquele local lá, que está na posição, aquele mestre. Então, muitas das vezes é isso. Aí Deus falava assim, não fica na porta de igreja. Falava assim, não fica muito indo nessas igrejas. E tudo que me falava comigo, eu escutava. Mas eu pensava, mas que isso? Eu pensava, tinha hora que eu pensava, mas igreja, não tem diferença não, é tudo igreja. Mas ainda eu não fazia. Ficava com vontade de ir nesse show gospel. Eu não converti. Falava que não fiquei, graças a Deus, Paulo, glória do Senhor, nessa época aí, os pastores lá, não sei como está hoje, né? Mas Deus dá, porque às vezes tem pessoas ali que Deus vai levantar para ser mestre. E aí eu pegava e ouvia, quase não ia, ia pouco em vigília, e aos poucos os pastores lá viam que a gente era de oração mesmo, a gente queria orar, e aí ia confiando e deixava. Sabe o que era isso, irmãos? É amor para você, sabia? Ou não cair num local onde vai ensinar coisa errada, entendeu? Então aquilo é um amor, irmãos, né? Então na época que eu vivi lá era... pregava também, né? Eu já falei com os irmãos, lá pregava, lá falava, lá ensinava, entendeu? Né? A esposa do pastor andava na doutrina, só ela, os outros não andavam não. Ela queria que as irmãs ficavam, mas não ficavam, mas depois passou um tempo, eles pararam de pregar também, não pregou mais. Né? E aí que o ponto que eu peguei, saí, quando a igreja estava mais cheia, a igreja estava assim, bem cheia, bem lotada. Mas às vezes ali já estava lotada, era de inchaço. Né? Aí foi um momento que começou a deixar tudo, entendeu? A igreja a gente não adianta, né, irmão? A igreja está assim cheia, entendeu? Então, no momento da igreja não era tão cheia, mas era cura, era quase igual a gente está aqui hoje. Da mesma forma, Deus curando, pessoas saindo curadas, pessoas saindo, entendeu? Recebeu o recado de Deus, aquilo que estava escondido, Deus mostrava mesmo, a pessoa estava com enfermidade ali, Deus curava. Então era dessa forma, como a glória do Senhor. Então, para a gente entender, então, o meu período era sempre dessa forma, né? Era sempre obedecendo, e eu não ia nesses locais, a gente falava, não ia, olha para você ver, um cavalão desse tamanho aqui, entendeu? Escutar pastor, dessa idade, meio do mundo, tráfico, entendeu? Não tinha medo de nada, falava, vamos fazer isso, ia, já entrava em locais para assaltar. Eu ia, quando eu fui me dar conta para entender, porque a gente fica cego no mundo,
né? A cegueira do mundo. A gente não vê, eu já estava liderando. Eu estava, quando eu viajei para Portugal, nós ia saltar, irmãos. O que acontece? Eu não estava vendo que pela fama que o mundo coloca que o lugar onde a gente mora é bagunçado, eu já tinha um entendimento do mundo já de roubar esses trem, e quando eu fui para lá, apareceu muitas pessoas também, né, que ali ficavam me vendo, e naquilo ali eu não vi que eu já estava, bem dizer, liderando mesmo, e a gente não sabe muito. Aí depois que começou a ir preso um monte de gente, né, as pessoas indo em presa, irmão, aí pegaram e falaram assim que eu que era o líder. Aí que caiu a minha ficha, que eu vi que as pessoas ficavam me ouvindo mesmo, os jovens naquela época, as pessoas que às vezes eram até mais velhas que eu, mas não tinha tanto entendimento no crime, né? E eu já vim, morava uma pessoa no Barreiro e falava, não, onde que mora, você tá doido, onde que mora ali é conhecido, né, o Cabano do Pai Tomás. Aí você está doido, no local que ele mora. Aí eu não via que a gente carregava essa fama e eu já tinha o entendimento do mundo, entendeu? Aí chega lá, eu só coloquei o entendimento do mundo lá e fui fazendo as bagunças lá em Portugal. Olha para você ver. Olha para você ver. Na oportunidade que eu tive para ir para lá, eu queria mudar e não conseguia mudar, mas era o propósito de Deus para me tirar, para me levantar. Aí chegou lá em Portugal, deu errado, aí depois fechou todas as portas para mim, aí eu comecei a bagunçar, roubar, assaltar, entendeu? Até joelhei, irmãos. E estava fazendo uma bagunça mesmo lá em Portugal. Aí eu fiquei procurado pela polícia, olha para você ver. Depois até os amigos que me conheciam, tudo ó, fechando porta com medo. Com medo, irmãos, porque está sendo procurado pela polícia de Portugal. Aí o que acontece? Aí eu fui, peguei e abandonei aqui, fiquei querendo ir embora, uns presos já, e a polícia querendo pegar eu, falando que era eu que era o chefe. Olha para você ver, mas pela experiência militar a gente vai sendo chefe sem saber, entendeu? Como se eu fosse chefe da quadrilha. Então o que acontece? Aí tudo fechou, e depois eu já não tinha nem aonde ficar mais, como é que vai arrumar serviço? Comecei a chegar ao ponto de virar quase um galinho já. Deu um pouco tempo, mas foi porque eu não tinha onde ficar mais, eu ficava rodando para lá e para cá. Rodando para lá e para cá. E tentando depois assaltar sozinho, entendeu? Era sério, então por isso que a gente fala ali. Agora a gente vai para a igreja lá obedecer pastor? Uma pessoa dessa forma obedecer pastor? Como? Ainda mais como Deus começa ainda a dar um pouquinho de sabedoria e entender. Aí uma pessoa que veio desse mundo aí vai vir obedecer pastor. Como que obedece, irmão? Um homem desse tamanho? Não, por isso que eu estou falando para os irmãos, não aconteceu permissão de Deus, aí Deus até que me deportou, sem a outra polícia saber que eu estava sendo procurado, olha para você ver, né? Porque às vezes é tipo assim, não espalha, né? Às vezes é uma delegacia que está procurando, né? Fica procurando, não espalhou para todas as vezes, né? Pelo meu nome. Aí eles pegaram, me deportaram para cá, não é permissão de Deus, né? Que era para mim estar preso lá. Não deportou para cá, chega aqui, eu acho que vou mudar de novo, volto de novo para a bagunça. É desse jeito. Por isso que às vezes a gente vê uma pessoa que está lá no mundo, e quando vai vir para de Deus, vai vir para ser diferente. Glória a Deus. Deus vai vir para ser diferente. Aí depois chega aqui no mesmo local que eu nasci, no mesmo lugar que eu vivi, Deus vai lá e pega e me salva eu, me levantou eu no mesmo lugar que eu nasci, no mesmo lugar que eu vivi. Aí eu fui para essa igrejinha. Aí ali o que acontece? Eu ouvia tudo, escutava tudo, irmãos. E ali o que acontece? Tudo que eles iam me ensinando, eu ia guardando, né? Não é sério, irmãos? Por isso que é lindo, né? Ensino, né? A tua palavra escondida. É para a gente guardar, para a gente entender. Olha para você ver, irmãos. Então o que acontece? Aí chegou aqui, ainda continuei bagunçando, virando noite de drogas, virando noites e mais noites, assim, usando droga, usando cocaína, entendeu? E continuei na bagunça do mesmo jeito, até que chegou um ponto que Jesus E o homem queria te matar. Ia me resgatar. No meio da madrugada. Entendeu? Então o que acontece? É muito sério, irmãos, entendeu? É muito sério, né? Aí a gente pega e vem para a presença de Deus, né? E quando vem para a presença de Deus, eu vim no intuito para me obedecer a palavra de Deus, irmãos.
né? Nós vamos obedecer o Senhor. Então ali tudo que estava na palavra de Deus, eu pedi o Senhor para me ensinar a palavra dele, né? Para me ensinar, para mim não me perder. Então nisso ali, irmãos, ali tudo que os pastores ali ia me falando, me ensinando, né, irmãos, eu obedecia. E tinha uns que já estavam, que era tudo rebelde, um bocado hoje está no mundo, que não escutava, que não obedecia. Uns que não estão no mundo, irmãos, então tipo assim, eu não consigo parar numa igreja. Não é sério? Não consegue firmar numa igreja. Não consegue. Sabe por quê? Porque eles têm que voltar de novo a entender o que é a obediência primeiro. Para um dia Deus colocar eles num patamar, numa forma de ser um mestre, para eles entenderem o que é isso. Para eles compreenderem o que é isso. Então aí o Senhor passou a me ensinar, eu dentro dessa igreja, eu ouvi, obedecia, igual eu falei com os irmãos, estava em tudo, irmãos, em tudo que ensinava na igreja, todos os cultos eu estava dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, por quê? Porque eu sabia que aquilo era o mais importante para mim, porque o mundo já estava acostumado com aquele mundo, e sabia que aquilo era contribuição. Aí todo dia eu estava nos cultos, todo dia. Né? Aí diante pegou, os pastores começaram a liberar a gente então para a gente ir, que eles viram na gente que a gente não estava querendo brincadeira com o mundo. Eles viram ali e falaram assim, não, isso aqui realmente, que era eu e mais uns dois lá. Aí nós começamos a ir para as vigílias. Deus amou, né? Aí que Deus foi, me levava para monte, né? Que eu dei testemunho com minha esposa para ir para shopping e eu indo para o monte. Mas eu ainda nem estava com a minha esposa. Aí ela no ponto de ônibus para ir para o shopping comprar negócio, né? Com aquilo que não é de Deus, né? Compra, que é do diabo, né? Entendeu? Mas ali nós não sabíamos ainda que Deus estava para aliançar nós dois, né? Então o que acontece? Eu ia para o monte sozinho, até sozinho eu ia para o monte, entendeu? Então o que acontece? Durante esse período, esse tempo, irmãos, né? Eu continuava ainda ficando em obediência. Não era muito de ficar em outras igrejas, irmãos. Por quê, irmãos? Porque a gente tem que obedecer, o que vale a obediência. Então hoje eu entendo por que era o Senhor usando eles para mim não habitar nesses outros lugares. Por quê? Senão eu ia tomar uma guerra, irmãos. Uma guerra de outra. Deus estava me protegendo para mim não receber um outro evangelho. Qual outro evangelho? Esse evangelho que fica atrás das coisas materiais. Esse evangelho que fica atrás das coisas do mundo, que faz a pessoa ficar crente em mimimi, entendeu? Não as coisas de Deus. Então Deus me tirou daquele mundo lá para me levantar eu mesmo, para mim não viver nesse tipo de evangelho, para mim ser um discípulo dele mesmo hoje aqui na terra. Então durante esse período, desse tempo, eu fui só ouvindo e escutando, irmãos. Aí chegou um período e um tempo da minha vida, né, nessa igreja, que era o próprio Deus me tirando, onde que a igreja estava mais cheia, Deus me mostrando coisas que eu falava com os irmãos, ficava mostrando maquiagem, ficava mostrando batom, eu não sabia por que Deus me mostrava essas coisas. Quando eu chegava em casa, ele ficava me mostrando, eu fechava o olho, ele ficava me mostrando assim, me mostrando, trazendo assim a minha mente, como se eu tivesse o olho aberto. Né? Que hoje eu entendo também que um bocado é um dom que Deus me deu também, né? De eu entender o que está acontecendo com a pessoa, não, eu estou orando assim, eu fecho o olho, vocês veem, né? Eu vejo com os olhos fechados, entendeu? As coisas espirituais do Senhor, aí o Senhor está mostrando com o olho fechado. Quando eu estou com o olho fechado assim, eu orando assim, né? Aí o Senhor está mostrando, ele vai e mostra, está acontecendo algo aqui, né? Aí a pessoa vai falar, realmente, estou sentindo algo, né? Igual o outro foi uma bênção, mandei no grupo lá, né? O Senhor operou demais lá na igreja lá. Acabou, eram umas 10h30. Não sei nem se o pastor chama. Mas eu expliquei ele também, né? Expliquei ele, pastor, o que é de outro jeito. Aí chamou segunda vez, né? Por isso que eu não posso ir muito em outras igrejas. Os pastores já ficam doidos, querem fechar já a igreja. E o Espírito Santo de Deus está querendo trazer mais a igreja. Como é que vai fazer? Está querendo trazer mais as almas e aí? A gente é sujeito ao Espírito, espíritos dos profetas. Somos sujeitos aos profetas. Os espíritos dos profetas é qual? O nosso espírito, né? Agora o Espírito Santo de Deus não, ele manda nos nossos espíritos, né? Então se ele está trazendo a igreja, a gente tem que, como que vai pegar? Eu chego e prego um pouco, já falo, gente,
Que quiser ir embora, pode ir embora, que quiser ficar, que o Senhor for me trazer aqui é diferente, da forma que Deus nos usa de outro modo. Amém? E Deus trabalhou lá e a igreja fechou umas 10 mil mais. Né? Então o que acontece? Foi na outra quinta também. Então o que acontece, irmãos? Acontece que Jesus estava trazendo para a igreja, não para lá fora. Né? Então o que acontece ali? Ali eu poderia estar guiando ali o povo sem eu saber. Eu era um servo também que estava guiando, sim. Ali para nós que estamos dentro da igreja, nós sabemos, né? Que tem cegos que estão guiando os cegos. Então eu estava cego também guiando esse povo, né? Sem eu saber que eu estava guiando eles. Depois que caiu a ficha, falei, não, eu sou o chefe. Ué, que isso? Eu sou o líder? Eu sou o chefe da quadrilha? Depois que a polícia estava procurando, que um lá que apanhou tanto lá, pegou e falou, né? No mundo a gente chama de caguente, né? No mundo o povo fala os caguentes, os tinolos, né? Porque ela apanhou tanto que ninguém aguenta apanhar, ninguém. Isso aí é conversa que a pessoa fala que aguenta, que não, se pegar apanhar, quem vai aguentar hoje? É uma conversa do mundo, né? Que a pessoa engana para falar, ninguém aguenta dor, não. Ninguém. Entendeu? Então o que acontece? Mas a pessoa faz de tudo para suportar por causa do mundo. Né? Aí vem do mundo lá que sempre me vive na igreja, não pode, né, irmão? Então o que acontece? Aí ele pegou e falou que eu quero líder. Não tinha outro para apontar, não. Aí depois eu caí na hora e falei, não, que eu era o que tinha mais experiência nas coisas do mundo. Né? Jesus me trouxe agora com a experiência onde abundou, né? Onde viu o pecado, superabundou a graça. Então, aí em diante, então, irmãos, né? A minha vida foi só assim, obedecer e entender o que Deus quer de mim, o que Deus quer para mim, o que Ele quer para mim, o período que eu estou aqui na terra, como que Ele me quer, a forma que Ele me quer, né? Então, a gente entendendo e vendo aqui Jesus pegando e dizendo, irmãos, né? Como um cego guiará um outro cego, né? Jesus tipo fazendo uma pergunta, falando, comunicando naquele momento, como o cego vai guiar o cego? Né? Ele fala assim, como é que vai guiar? Como que vai? Tem como? Não tem como guiar, não. Aí ele vai, né, e fala, não, né? O discípulo não é maior do que o seu mestre. Se o discípulo não é maior do que o seu mestre, é o momento que ele está falando ali, né? Que ele pode igualar o seu mestre, né? Pela forma da obediência ali, né, irmãos? Ele pode chegar a ser igual ao mestre dele, aquele que está ensinando ele, aquele que está ajudando ele a ir para o céu, né, irmãos? Então ele poderá chegar, né? Irmão, diz, discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. Então é nessa forma, irmão, na obediência, e às vezes a pessoa se perde. Aí se perde como, irmãos? Passa um período de sua vida que ele passa a ignorar aquele que o ensinou. Aquele que ensinou ele. Ele passa a ignorar e acha que não precisa mais daquela pessoa. É muito sério. Né? Muito sério. Então o que acontece? Quando aquilo acontece é quando a pessoa deixou entrar no coração dela ali já uma altivez. Jesus abate. Ele está no caminho para se perder, para perder a salvação, mas ele tem um entendimento, né? Ele tem um dom, né? Tem um ministério, mas passou a se perder. Começa a se perder aos poucos. Começa a se perder aos poucos como? Assim. Aí por isso que a gente está vendo aí, a gente não está vendo uma profetaiada com o mundo afora, né? Profeta de celular, profeta de internet, profeta de... Aí vai perguntar, aí a cada um desse povo, né? Quem é o seu pastor, né? Qual igreja está congregando aonde? Não está congregando em lugar nenhum, não está em igreja nenhuma. Muitos. Pode saber, irmãos, tem um dom ali, pode ter um dom não, mas Deus usa, pode saber, irmãos, ali são pessoas que não foram discípulos, sabia? Então é diferente das pessoas que não foram discípulos. As pessoas que não foram discípulos são as pessoas que não aprenderam a ouvir quietinha, no seu cantinho, escutando, aprendendo. Porque a pessoa que vai aprender, o Espírito Santo de Deus vai só colocando ela cada dia mais a entender, não, ainda não chegou a sua hora, não. Eu também vou te levantar. Eu também vou te usar.
Vou te levar você também a ser mestre um dia, né? Então aprende a ouvir quietinha no seu cantinho. Se você não aprendeu a ouvir quietinha no seu cantinho, lá na frente você pode se perder. E está cheio de pessoas, irmãos, hoje em dia que estão querendo ser mestres. Agora que nós estamos entrando para começar isso aqui. Está cheio de pessoas cegas, irmãos, que já se perderam, mas querem ser mestres. O que é isso? Isso são as pessoas que são afastadas. Está lotado. Elas querem puxar as pessoas assim na força, para que as pessoas vejam elas. Elas querem puxar as pessoas na força, para que as pessoas olhem elas como mestres. Ah, meu Deus, mas aí a gente vai ver. A gente vai ver, irmãos, e vai analisar. Mas aonde estão essas pessoas? Dentro da igreja. Meu Deus, dentro da igreja? Sim, está dentro da igreja, irmãos. É triste, mas está dentro da igreja. Às vezes a gente pode estar numa igreja, vamos supor, vamos pegar a igreja que nós estamos em Pentecostal Deus Amor. Nós estamos numa igreja Pentecostal Deus Amor, que tem um lá que não está aprendendo ainda a ser discípulo, mas ele quer agenda. Ele quer pregar em todo lugar, mas nem aprendeu a ser agenda. Discípulo ainda, sabia? Está cheio, irmão. Deus já me faz entender há muito tempo já. Então estou pegando primeiro os daqui. Porque Jesus estava falando de mestre. Mestre é o quê? É os que ensinavam. Jesus era mestre naquela época, né? E os discípulos estavam aprendendo com Cristo. Primeiro eles estavam aprendendo a ser discípulos, para depois eles serem mestres, irmãos. Então o que acontece? Eles estavam aprendendo com Cristo. Eles estavam aprendendo com o Senhor a ser discípulo, né? Então o que acontece? Para depois ser mestre. Então depois do momento que eles passaram a ser mestres, irmãos, eles foram fazendo discípulos. Então eles foram fazendo discípulos como? Eles foram fazendo discípulos os locais, os lugares que eles estavam pisando, que eles estavam passando. Então o que acontece? Durante esse período, durante esse tempo, né, eles estavam ali trazendo e fazendo ali naquele momento ali mais discípulos como, irmãos? Em locais e lugares que eles estavam indo. Então, em locais e lugares que eles estavam indo, tinha locais e lugares aonde eles pregavam, onde eles reuniam, e ali, como nós estamos aqui, ali eles estavam ensinando. Os discípulos estavam ensinando. Então os discípulos já não eram mais os discípulos. Então eles passaram a ser mestres. Nós falamos discípulo porque eles eram discípulos de Jesus, né? E ontem eu preguei lá na igreja, até Paulo disse, né? Seja meus imitadores. Paulo tipo falando, presta atenção em mim, tá? Toma, puxando a responsabilidade para ele. Por quê? Porque ele sabia ali o que ele passou. Ele sabia que o que ele estava fazendo. Ele sabia que ele não ia passar coisas erradas para aquelas pessoas. Então ele falava, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí ele mostrava para Jesus. Ele apontava para Cristo, né? Não apontava da forma que eu estou falando assim, não. Ele apontava assim, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí ele apontava para Jesus aqui, ó, eu sou um discípulo de Cristo. Sou mestre de vocês agora, mas o meu mestre é Jesus. Então é ele que traz a mim e eu trago a vocês. Então é dessa forma, irmãos. Então o que acontece? Como que hoje a pessoa pode querer ser, né? Querer ser mestre, se ela nem aprendeu ainda esse período para ser discípulo. E hoje a gente está entendendo muitas das vezes, irmãos, porque tem pessoas, né, que hoje também estão pregando também nas igrejas onde nós estamos, Pentecostal Deus Amor, que são pessoas que estão começando também a aprender o que é ser discípulos. Por que eu falei para os irmãos, eu acho bonito que às vezes vem uma irmã, prega assim, às vezes no meio começa conversando com a gente, não, amanhã não dá porque amanhã eu tenho uma escola bíblica, eu tenho que cuidar das crianças, amanhã não dá porque amanhã é o dia da faxina na igreja, não, amanhã não dá não porque o pastor colocou a gente para fazer isso. Esses aí sim, irmãos, são discípulos. Às vezes Deus permitiu eles e deixou eles irem um pouco, né?
não demais, para não morrer e se matar, né? Mas aos poucos, né? Vai ali, prega ali, entendeu? Prega ali um pouquinho, né? Que o pastor está ali acompanhando, o pastor está ali cuidando, né? E Jesus mesmo que é o que manda. Por quê? Jesus mandou os discípulos, não mandaram? Mandaram ou não mandaram? Jesus mandou os discípulos. Então, se Jesus mandou os discípulos, mas eles ainda não eram mestres. Porque eles voltaram felizes, alegres, não foi? Rindo à toa, não foi? Aí Jesus pegou e disse para eles assim: não alegrei com isso. Porque eles estavam ainda aprendendo, irmãos, entendendo ainda o que era o Evangelho. Mas eles se maravilharam por quê? Porque é lindo, irmãos. É maravilhoso ser usado por Deus, né? Se saber ali que Deus está te usando, irmão. É lindo isso, por isso que tem que ir atrás disso. Tem que ir atrás das coisas do Senhor. Atrás de dom do Senhor. Não é ficar daquela mesma forma sempre, não, irmãos. A gente tem que buscar isso mesmo, ser usado por Deus, porque é lindo. E até eles ficaram felizes naquele momento. Mas ainda eles não tinham ainda um cabimento de entender quanto é sério isso, né? Então, quando a pessoa chega a ser mestre, ele começa a entender o que é isso, né? Que até isso mais não faz ele ficar muito com esse negócio, porque ele já passou um período ali com Cristo, e Deus fez ele ser mestre. Então ele chegou a ser mestre, e ele não vai empolgar mais com isso, ele vai saber que isso é para o reino de Deus, para tentar puxar aquelas almas para o nome deles estar escrito lá. Aleluia. Foi o que Jesus Cristo pegou e falou com eles: alegrei para os seus nomes está escrito. E Jesus estava ensinando para eles agora: não fica alegrando muito com isso, não, isso faz parte só da minha obra, mas o que é mais importante é o nome escrito. Então Jesus estava dando um alerta para eles. Glória a Deus. Tem gente que não passou por isso ainda, não sabe o que é isso. E o que acontece? Eles ficam aproveitando por causa que hoje já tem um dom, entendeu? Né? Então muitos a gente não pode julgar, porque às vezes pode Deus ter dado eles numa igreja onde foi pastores que não foi mestre, né? Que foi levantando assim, oportunidade aqui, oportunidade ali, e bajulação, que não é de Deus. Se você vê pessoas que são assim, bajuladores para chegar em algum carro, para chegar em algum local, não vem de Deus, não. Pessoa que fica ali atrás de pastores, principalmente sede, sucursal, esses que a gente vê e fica assim, aquilo não é de Deus. A pessoa está indo assim, não é mestre. Chegou a um certo patamar, mas não foi levantado por Deus. Não chegou a ser mestre, não foi preparado. Pode ter um dom, irmão, pode ter, mas não foi preparado para estar mesmo ali na função de mestre. Não entendeu ainda. Está cheio, irmão. Dentro da nossa denominação está cheio também. Mas por isso que às vezes não permanece. Às vezes até o amor de Jesus ali que não deixa ficar para salvar. Para ver se senta de novo, se volta a sentar. Então Jesus estava falando dentro da igreja, não. Jesus estava falando para aqueles lá de fora, não. Aí como que um cego poderá guiar outro cego? Se a pessoa não teve base, irmão, ela não aprendeu, ela não passou isso na vida dela. Por isso que o mais importante é quando a pessoa vem e começa a entender que é isso, ela está crescendo do jeito certo. Sabia? Não adianta a pessoa crescer de uma forma, ela achar que ela está indo certa e está indo toda bagunçada. Aí chega na hora, Deus coloca um que ele levantou, foi aprovado por ele mesmo, passou por isso, tem isso em vida, no coração dele, e sabe hoje que Deus levantou mesmo para estar mesmo na frente, para ser mesmo mestre ali, que foi discípulo, irmão. Sabe ensinar. O mestre tinha até paciência, até de entender, fala assim, isso aí não passou. Mas aquilo é que Deus está fazendo ali para bater, né? A perseguição de A, nem de B, nem de C, nada disso não. Ali é Deus mesmo que está cuidando para não estar onde está, para não perder lá na frente, irmão. E hoje em dia está cheio de pessoas assim. Sai, bajula um aqui, bajula outro ali, bajula outro ali, vai bajulando, vai lá e coloca lá no lugar. Coloca lá no lugar. Ah, fica lá naquela igreja lá. Assembleia também. Tem muito sério. Muito sério. Às vezes a pessoa não foi preparada, não teve uma obediência mesmo ali. Entendeu? Só obedecia de falar, de ouvir, achando que
estava obedecendo, saía da porta para fora, não obedecia, não estava servindo o Evangelho, não estava seguindo o Evangelho. E o mestre, irmão, ele é mestre, mas ele é um discípulo de Cristo mestre. Os discípulos ensinavam, eles eram mestres, porque eles ensinavam, e naquele momento que eles ensinavam ali, Deus colocou eles ali como mestres e iam fazendo discípulos. Por isso Jesus falou, vai e vão fazendo discípulos. Por que vão fazendo discípulos que serão igual aos mestres? Discípulos também que serão ouvintes também, que um dia também serão mestres, que estarão ensinando, que estarão ajudando, né? E porque o pregar assim, irmãos, a gente vai para o serviço, a gente vai para o trabalho, a gente vai para os locais, ali a gente está indo pregar, né? A gente está indo ali, a gente está pregando ali, está naquela guerra no trabalho, está naquela guerra assim. Mas depois que a gente vem para a casa do Senhor, não é o momento que nós vamos receber ali daquilo que Jesus, que é o mestre dos mestres, traz, aquele mestre que está trazendo a igreja. Então aquilo que Jesus traz é para o comportamento lá fora, irmãos. É para o comportamento e entendimento também dentro da igreja. Que muitos que eu falo com os irmãos hoje, loucos, aproveitam disso. Por isso que a gente fica assim para tentar ajudar e trazer essas ovelhas que às vezes pode estar nesse meio, esses rebanhos. Que esses lobos aproveitam para fazer isso com as ovelhas, sabia? Para mudar a mente dela para o lado de dinheiro. Dinheiro para fazer isso, para fazer aquilo outro, para fazer aquilo mais outro. E só dinheiro, a mente é só dinheiro, envolvendo só dinheiro. Lógico que a gente tem que cuidar da igreja, por isso que Jesus falou, trazer os dízimos e ofertas, né, irmão? Lógico que ali tem que trazer. Aquilo não é oração, vocês sabem, né, irmão? Aquilo não é oração, não. Aquilo é um mandamento que a gente que faz, pode orar, você pode fazer o que for. Você só vai parar o devorador, você dizimando e ofertando. Amém? Amém. Então o que acontece, irmãos? É muito sério, né? Muito sério mesmo. Então, durante esse período ali, nós sabemos que isso é para ajudar a casa do Senhor, né? Por pagar o aluguel, comprar uma água. Para isso, não pode passar disso, não. Amém, irmãos? Então, o que acontece? A gente sabe, irmãos, que hoje está assim. E essas pessoas, o que acontece? Elas são as mais difíceis. Por que elas são as mais difíceis? Porque elas não querem aceitar muitas delas, irmãos. Aí o que acontece? Aí entra o espírito de engano, irmãos. Qual é o espírito de engano? Aquele espírito que a pessoa nunca vai achar que ela está afastada, que a pessoa nunca vai achar, né, irmãos? Esse espírito de engano, aí dessa forma, é um espírito que às vezes depois ele quer sempre estar na frente, porque o diabo é o único que quer estar na frente, ele sempre quer estar na frente. Ele não queria tomar o reino de Deus, não queria, irmãos. Glória a Deus. Ele subirei, né, até os altos e serei semelhante ao Altíssimo, né? Ele não queria, o que ele queria, não queria mais. Então a gente sabe também, irmãos, que às vezes entra esse espírito de engano nessas pessoas, que as pessoas que não conseguem conformar, elas não aceitam. Então o que acontece? Esse espírito de engano, ele sempre quer ser líder, ele quer liderar. Irmãos, seja um WhatsApp, um grupo, ele quer liderar, ele não quer ficar, entendeu? Ele quer estar liderando, ele não quer saber, não quer aceitar. Às vezes está lá no mundo, está afastado, está precisando de voltar, não quer saber. Acontece isso, irmãos. E agora imagina, irmãos, os que já têm cargo, não é sério? E não foi mestre, não é mestre, não foi discípulo, não passou por isso. Não sabe o que é isso, uma obediência, não tem isso com ele não carregou isso com ele. O período que ele estava ali, ele não passou por isso. Por isso que é bom quando a gente, né, dá a presença de Deus, né, para os irmãos, né, que afastado, está voltando agora, a melhor coisa que tem é essa, sabe o que é isso? Porque a gente está obedecendo o próprio Deus. Mas quando a gente está obedecendo aqueles que são mestres. Mas aí o que acontece? Deus então pegou e disse, né? Começou a transmitir a Samuel, não foi? Mas Samuel não fazia o que ele fazia. Samuel obedecia a Deus. E na hora que Deus trouxe a Samuel, que estava levantando Samuel, Eli estava todo bagunçado dentro da igreja. Não estava?
Ele estava todo torto, Deus não estava falando com ele, estava revelando mais ele. Mas ele falou para Samuel, Samuel falou para ele tudo que Deus falou com ele. Então foi assim também a minha vida, irmãos. Aí na hora que Deus começou a me mostrar, eu via profeta Ada para cá, profeta Ada para lá, entregando para lá, entregando para cá. Eu cresci assim no meio de pessoas entregando mesmo, coisas fortes de Deus, coisas lindas. Eu ficava quietinho, só no meu. Entendeu? Falava assim, não, para Deus me entregar uma coisa, eu tenho que entender mais direito o que Deus está me entregando. Eu tenho que prestar atenção, eu tenho que saber o que Deus está me entregando. Tem que ter uma convicção ali daquilo que Ele está me entregando. Que às vezes muitos só entregavam assim, só ia lá, levantava da sua cadeira, você não vê isso. Que as pessoas que até hoje levantam da sua cadeira e começam a entregar, né? Aí o outro levanta também do outro lado, era desse jeito, as mulheres também, era dessa forma, muitos eu só ficava quietinho no meu cantinho assim, né? Como o Hélio está aí, né? Só que o Hélio está dormindo, né? Mas eu ficava no espírito, entendeu? Ficava sentado ali, né? E quietinho ali, ó, cadeira, e só ouvindo, aprendendo, escutando, e ia embora para casa, ouvia aquilo que falou comigo, ia embora quietinho, ficava meditando naquilo, aprendendo aquilo, me louvando a Deus, agradecendo ao Senhor, né? Jejuando, consagrando, e ficava só assim levando a minha vida, irmãos. Aí chegou um momento que Deus começou a mostrar várias coisas. Aí tudo que Deus me mostrava todo dia no culto, eu falava para os pastores. E tudo que Deus me mostrava nos cultos, irmão, era o que estava acontecendo com a igreja. Todo o culto Deus me mostrava, eu levantava o pastor. Deus me mostrou isso, isso e isso. Né? Não sei muito bem, mas era de quem mais ou menos? Daquela irmã, mais ou menos. Aí o pastor, assim, falava depois de todo o culto, Deus me mostrava, ficar quietinho, meu plano, Deus me mostrava. Por isso que hoje eu tenho esse dom. Hoje Deus me lapidou mais, eu consigo seguir mais agora, sozinho, a voz dele, o que ele está fazendo. Antigamente eu só falava com ele. Eu não sabia o que estava acontecendo, o que Deus estava me mostrando. E só explicava, novo convertido, não entendia. Aí o que aconteceu? A maioria das coisas, que tudo que Deus me usava para falar com ela, era o que já estava acontecendo com a pessoa, estava testificando tudo, e ela só ia passando para a pessoa, tudo que eu entregava. Ela ia passando para as pessoas, né, os pastores lá. Então o que acontece, irmãos? Ali eu ficava só ali do meu jeito, ali tranquilo, e de vez em quando eu entregava para algumas pessoas, Deus me mostrou isso, no final do culto. Depois, Deus me mostrou, chamava uma pessoa, Deus me mostrou isso. Então era assim, irmãos, e mesmo assim, dessa forma. Então o que acontece? Aí Deus começou a me mostrar mais coisas. Aí Deus começou a mostrar umas coisas que eu estava vendo lá, que a pastora vivia, né? Mas as outras irmãs não viviam e não pregava, não falava nada, não dizia nada. E Deus me mostrando aqui, eu falei, Senhor, o que você está me mostrando isso? Aí depois fui, peguei, cheguei até ela, né? Falei com ela que estava mostrando isso. Aí já ficou um pouco diferente comigo, porque Deus me mostrou uma coisa que eles não estavam querendo mais fazer. Aí começou a ficar um pouco diferente. Aí Deus começou a me mostrar profecias que hoje ainda se cumpriu na vida de outras pessoas lá, que estavam, os que cantavam, os que louvavam, já estava entregando para o pessoal do altar. Também, de todo mundo, né? Eu já estava mostrando, entregando para todo mundo. Aí aos poucos, aí depois começou a ficar uma coisa meio assim, já não estava muito aceitando o que eu estava entregando, porque Deus já estava me mandando entregar coisa pesada. Entendeu? Isso que eu estou falando. Aí, muita coisa. Aí já me chamava eu para orar na mesa, na sexta-feira, Deus vinha revelando coisas profundas também do povo, Deus estava lá também. Aí foi dando meio errado, aí Deus. E a igreja cheia, lotada, irmãos. Aí nisso aí eu fui, peguei e vi que estava errado, o pastor já estava querendo travar um pouquinho. O que eu fiz? Eu só peguei, chamei cada um deles, lá eram uns 3, igreja pequenininha, mas tinha muito pastor lá. Eram uns 3, eu acho, né, Lara? 2, né? Era 2? Não. O Ione, o esposo, a pastora e o pastor. Tinha eles também. Então o que acontece? Eu fui, peguei, irmãos, e conversei com cada um deles, entendeu? Expliquei para cada um deles, falei que estava indo embora e tal, numa boa. Então, aí depois Deus pegou e me explicou e me trouxe dentro da passagem de Samuel. Que Samuel foi assim também. Aí eu entendi e falei assim, não, eu estou obedecendo a Deus mesmo.
Que às vezes a gente acha assim, pelo fato de a gente querer sair, né, que às vezes a gente pode estar querendo, né, tocar no pastor, mas era Deus me mostrando que eu estava fazendo a coisa certa, entendeu? E a igreja estava mais assim, ó, cheia, lotada, entendeu? Super lotada. Aí esse tipo pegou e falou que ia me deixar no banco por causa que eu não podia ir, que não sei o quê. Aí depois falou que Deus mostrou que eu ia ir mesmo, aí eu já não entendi mais nada. Né? Aí eu fui, peguei, eu só já tinha falado com eles tudo, falei com todo mundo, entendeu? E foi o que Deus pegou e mostrou, que Samuel pegou, na hora que Deus me mostrou Samuel, não estava falando mais com eles, e Deus começou a falar com Samuel, foi o momento que Deus levantou Samuel. Entendeu? E se Samuel ficasse lá, irmãos, se Samuel ficasse ali, o ministério dele não ia. Samuel pegou e, entendeu, irmãos? Pegou e falou. E ali que Samuel pegou e falou aquilo, aí o ministério de Samuel foi, né? Samuel foi conhecido depois em Israel que ele que foi o próximo profeta que Deus levantou. Que aí todo mundo começou a respeitar ele. Onde Samuel chegava, o povo, era uma submissão muito grande, né? Porque era como se fosse Deus pisando, né? Porque era um profeta de Deus mesmo, era um homem sério. Não era um homem que brincava, né, com as coisas de Deus. Então o que acontece? Daquele momento, daquela hora, eu peguei, entreguei, Deus pegou e ainda me mostra dentro da palavra o que ele fez, depois que falou. Então eu peguei, subi, fui lá para a igreja onde que era a Aline, né? E lá eu apanhei, fui mais. Apanhei, foi muito. Aí lá, se fosse para pessoas, igual vocês falam assim, matou meu ministério, matou. Você é crente mimimi, viu? Que nem aprendeu a obedecer quem é mestre, né? Então o que acontece? Era para mim dar amor, porque tanta coisa que fizeram lá. Lá tinha um profeta lá que a gente, mas a Aline, né, Aline? Eu considerava ele como um homem de Deus, ele quase não ia. Quando ele ia, ele pegava, mas aí no dia que ele pegou e ouvindo demais, né? O pastor de lá que já estava todo torto já na presença de Deus, depois de um tempo que ele ficou ouvindo que ele até bebia, nós não sabia, né? Mas a gente estava lá, perseguia a gente com força pelo fato de eu estar obedecendo a Deus mesmo, entendeu? Aí esse profeta pegou e falou assim, vocês vão cair, falou que eu e a Aline ia cair. Aí aquela consideração minha acabou, eu falei, meu Deus, como é que um homem de Deus pode falar isso com a gente? Vocês vão cair? Você está profetizando, eu não aceitei aquilo, entendeu? Tipo assim, eu na hora lá, eu peguei e saí meio contrariado, né? Meio assim, mas não falei com ele, mas no meu coração eu não aceitei aquela palavra. Porque Deus me ensinava que a gente não pode profetizar umas coisas com a boca assim não, entendeu? Então pega e fala e eu e a Aline, tudo certo, por causa de conversas de lá e de cá, muito sério, né? Então isso tudo também era aprendizado que Deus me dava, né? Aprendizado que Deus me ensinando, mas eu sempre também continuei com a mesma obediência. O pastor todo torto, todo bagunçado, mas eu falei com ele, pastor, amanhã eu vou subir um monte, viu? Falava com ele, conversava com ele. Quantas pessoas que você vê que não consegue fazer isso, pastor? Vai subir monte, sai subindo. Aí está lá, quem está aqui no monte? Quantas, irmãos? São pessoas que estão precisando de ajuda, mas muitas delas não querem saber. Então o que acontece? Já se perderam. Então tem muita gente que está no carro aí, que não foi ainda levantado por Deus. Está ainda na fase, ainda para ser discípulo, ainda para obedecer ainda. Mas estão na frente de rebanho. Então está sério hoje. Então por isso que a gente tem que aprender cada vez mais, irmãos, a ser assim, a ser discípulo e obediente, para num dia que Deus colocar a gente no local, a gente entender, sabe o que é isso? Sabe o que é obediência, o que é ser discípulo primeiro, e está cheio aí até das igrejas, irmão. Porque a gente tem que ficar atento. Você vai ouvir uma pregação num local, de um lugar, tem gente ali que não foi na base do, sei lá, até no socorro, não sei, batalha em um certo local, que hoje em dia nós estamos vivendo um tempo que está vivendo muito dinheiro, irmão, muito dinheiro, está muito sério. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quem vai ofertar e dizimar na casa do Senhor? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quem não for levantar, não for ofertar, pode ficar por aí mesmo. Amém? Fazer uma oração para a gente enquanto. Louvado seja o nome do Senhor. E vou orar aqui, amém? Se o Senhor me mostrar algo, se Ele não me mostrar, nós vamos para casa. Vou orar com posição de mão. Amém? Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos,
Isso aqui é para a nossa vida, entendeu? Então o culto é para nós aprendermos. Para nós aprendermos, para nós não vivermos na emoção. E sabermos que o que é o culto, o que é a igreja. A igreja é a vivência com Deus, né? Não é somente aquele momento, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo agora, vamos fazer aquilo outro. Não, tudo errado. É o momento da vivência com Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, que estás nos céus, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, meu Pai, que abençoa neste momento e nesta hora esta igreja e esta casa, em nome de Jesus de Nazaré, meu Deus. Que o Senhor cada vez mais, Pai, vem nos ajudando cada dia mais, meu Deus, a guiar esta igreja, Pai. Que o Senhor levanta, Pai, nesta igreja também mestres. Levanta, Senhor, discípulos. Levanta, Senhor, ajudadores também na obra do Senhor. Abençoa, Pai, a vida de cada um que veio nessa noite, em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei. Eu louvarei a meu Senhor. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei. Eu louvarei a meu Senhor. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e o culto que eu procurava mais querer estar nele era o de sábado. Glória a Deus. Sábado era vazio. Pouca gente. Sabia? O que acontece, irmãos? Eu estava numa fase, até hoje eu tenho essa fase com Cristo, né? Pela misericórdia, irmãos, que eu chegava em dias de culto, irmãos, que eu sentia inchaço. Dentro da igreja, aquele calor de inchaço. Não algo que a gente sente assim, bom de Deus, mas um inchaço. Mas os outros cultos, irmãos, eu vi uma diferença. Deus me fazia analisar também nos obreiros e em todo mundo naquela época. Não acontece. Eram obreiros que já eram mais velhos do que eu nem era obreiro lá. Entendeu? Já eram obreiros que já eram mais velhos do que eu, já estava trabalhando muito tempo. E eu não entendia o porquê disso. Aí eu chegava, sentava assim na minha cadeira na frente, irmãos. E na hora que eu sentava, aí eu ficava só assim, orando ao Senhor, todo dia, orando, santo, glória a Deus. Na hora dos louvores, eu não sabia cantar, eu ficava aleluia, glória a Deus, santo. Esquecia de tudo que estava ao meu redor e ficava só assim, conversando com o Senhor. Por isso que hoje o meu dom é assim, assim Deus me mostra, entendeu? Então o que acontece, irmãos? Ali eu ficava ali, né, só dessa forma, aí Deus depois falava assim, agora abre o olho. Mandava eu abrir o olho, ficar só assim, conversando com Deus, dentro de mim. Conversando com Deus, entendeu? Por isso que eu tenho esse plano hoje aqui, já estava preparando, já há muito tempo, ficava conversando com Ele assim, dentro de mim, falando com Ele, saía da igreja e ia para casa. Aí Ele falava, agora fecha os olhos, agora abre os olhos. Aí eu abri o olho. Aí quando eu abri o olho, eu via os obreiros, tipo assim, irmãos, ó, tipo assim. Parou? É só para matar para você? Presta atenção. Todos assim, um cara assim. Aí assim, tudo murcho. Tudo meio murcho. Eu não estou me colocando como o melhor, mas era tudo Deus me ensinando, tudo meio assim. Aí quando era dentro dos cultos de sábado, aí quando era na sexta-feira, estava todo mundo. Aleluia! Glória
Deus. Aí tinha um momento que o povo ficava até assim, meio dançando. Bom, tá adorando ali tudo. Aí Deus me ensinava, eu quietinho no meu canto, para mim sempre não fazer igual, né, irmãos? Sempre não fazer igual. Aí ele me explicava assim, né? Qual a diferença? Que diferença? Tem alguma diferença? Por que está assim? Por que estão dessa forma? Fica assim por quê? Está vindo por quê? É aí que Deus faz a gente entender. Aí Deus faz a gente entender cada vez mais. Sou eu que estou te formando mesmo. Continua assim mesmo. Sou eu que estou falando dentro do seu espírito. Para correr desses tipos de momentos. Para correr dessas coisas. Tá bom? Foca mesmo em mim, porque assim você vai entender. Deus estava me levantando eu mesmo. Entendeu? Para o que eu passar para as pessoas, não passar emoção. Entendeu? Eu podia estar querendo hoje, nesse culto aqui, trazer uma forma de cantar, entendeu, irmãos? Eu podia, mas era eu, não Deus. Eu podia estar querendo trazer de uma outra maneira, mas aí eu, não Deus. O que Deus está dando para vocês, irmão, é muito sério. É para não ser dessa forma, não viver dessa forma. Para a gente sempre entender, sabe por quê, irmão? Quando Jesus fala assim, vai para o quarto, não é multidão, está lotado, está cheio de gente. Jesus me ensinava isso nesse momento, nessa época, sabia? Me ensinava a falar assim, peraí. Então não é o local, não é o lugar, é eu. Eu que não posso aceitar isso na minha vida. Eu tenho que entender e ver que era aí que o Senhor me fazia sempre, todos os dias de culto. Eu fechava os olhos e quando eu estava com os olhos fechados, não estava vendo ninguém. A não ser emoção, não viver de uma emoção. Porque se a pessoa viver assim, ela fica olhando pelo que ela vê. Ela vive pelo que ela está vendo. É aí que está cheio de gente no mundo, que está enganando muito ovelha. Que eles ficam criando coisas e as ovelhas entram, e tem uns que não são discípulos, que não aprenderam a ser discípulos, entram também para aquele local. Quando vem com emoção que para perto de mim, é que vai fazer isso, vai acontecer isso, eu falei, está precisando muito. Eu não gosto disso, vamos fazer isso, vai acontecer isso que não. Eu estou aqui desde quando o Senhor me preparou, é gota, é pouquinho, é devagar. Para não se perder, não se espantabanar, não se perder. A visão é aos pouquinhos. E era assim que o Senhor me mostrava. Não tem diferença nenhuma, meu filho. Hoje também eu estou aqui. Eu estava na sexta, estou aqui no sábado também. Segunda, estou na quarta, estou terça, estou todo dia. Mas muitos soltam a emoção deles e se perdem a sensibilidade de me ouvir. De saber que há um momento que estiver, um local que estiver, onde que estiver. Aí tem gente que quer oportunidades em locais que estão cheios, nem que seja para orar um pouquinho, sabia? Já reparou? Eu vou orar aqui, eu vou orar lá. Ora em qualquer lugar. Chamei a atenção da minha esposa hoje, que ela não demorou para mim. Ela combinou com a irmã de orar no domingo, né? Então é muito sério, irmãos, porque hoje em dia tem pessoas, hoje em dia, eles correm para receber uma oportunidade em locais que estão, cheios. Às vezes são pessoas que não sabem o que é isso. No dia que nós fomos lá na vigília dos obreiros, lá no Cabana, lá, né? Eu fico fugindo sempre disso. Aí o pastor que havia junto com nós também, ele já fica doido. Fica todo oriçado para um momento ali. Entendeu? Eu peguei e falei que eu queria lá orar, porque era para os pastores orar. Eu peguei e deixei ali. Não é? Falei, por quê? Correndo disso. Então você fica recebendo inchaço no seu coração. Você fica recebendo aquelas coisas no seu coração. Até sua oração. Por isso que eu sempre explico os irmãos, até a oração é Jesus explicando a gente orar. Nós não sabemos como pedir, né? A Bíblia diz.
Mas nós temos que saber como orar, como falar com Deus. Aí sim nós temos que saber. Porque nós vamos falar com o Senhor. Jesus falou, fecha a porta. Por que eu falo na terça? É momento de você falar com Deus. Você pode estar com o microfone, fala com Deus, ajoelhado. Agora, na hora que você vai, se levantou, você vai interceder agora. Você pôs na sua mente que agora é o momento que você vai interceder. Agora eu vou interceder. Vou interceder aqui agora. Você é redondeza nossa, período de culto. Não carregamos emoção nenhuma. Nós não podemos carregar emoção de jeito nenhum na vida da gente, senão a gente se perde também. Emoção é um perigo. Ela é um perigo. E está cheio de pessoas que já está com dom, já está com entendimento, e não querem nem saber, quer assumir cargo, quer pegar cargo, mas não passou por essa forma. Dom Deus dá, irmãos. Discípulo é diferente. Você ser discípulo vai igualar o seu mestre. Amém? Uma salva de palmas para Jesus, vamos embora. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, por este momento presente, Pai, por estar nesta noite conosco, Senhor, por nos ajudar nesta hora de luta, de combate, Pai. Nos ajude cada vez mais a aprender com o Senhor, que é o mestre dos mestres, meu Deus. Nos ajude cada dia mais a compreender os seus mistérios, Pai, e seguir ao Senhor e obedecer ao Senhor nesta igreja e nesta casa. Eu te agradeço em nome de Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, faça fila aqui os irmãos que quiserem oração. Amém? Graças a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai que está no céu, em nome de Jesus, meu Deus, neste momento, nesta hora, Pai, que o Senhor, meu Deus, continue derramando do teu poder, Pai, da tua virtude na vida do está, Senhor. Continue transformando ele, Pai, e fazendo dele discípulo, meu Deus, para que um dia o Senhor também, Pai, venha levantá-lo como um mestre, meu Deus, para obedecer, meu Pai, e seguir os seus mandamentos. Não deixe que entre nada, meu Deus, dessas coisas mundanas, Pai, desses falsos profetas, meu Deus, dessas pessoas que não obedeceram e que não são, Pai, mestres, que estão espalhados por esta terra e por este mundo. Em nome de Jesus de Nazaré, continue enchendo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os 3 dias já. Louvado seja Senhor, meu Deus e meu Pai que está no céu, em nome de Jesus de Nazaré, meu Deus, ao Senhor também, Pai, na vida do Hélio, em nome de Jesus Cristo, Pai, tira, Senhor, meu Deus, todo tipo de rebelião, de rebeldia, Pai, também, meu Deus, na mente, no coração e na alma, para a glória do Senhor, para a honra do seu nome, Pai. Transforma ele, Pai, faz dele, meu Deus, um servo, Pai, obediente, Pai, que obedeça a tua palavra, que siga o seu caminho, para a glória do teu nome, para a honra do Senhor. E a partir desse momento e desta hora, toda a fúria do inimigo, todo dardo do passarinho, toda a seta do diabo, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.
Estamos mostrando muita guerra, muita contenda. Estamos mostrando rebelião. Estamos mostrando também uma pessoa que vou cortar as perninhas. Vou cortar. O que acontece? Deus está me mostrando isso, muita sujeira. Está me mostrando uma caixinha de vidro com muita sujeira. E o Senhor me mostrava essa caixinha, ela aberta dos lados, né? E é o que o Senhor mostra. Tem muita coisa que o Senhor mostra para testificar. Né? Tem coisa que o Senhor mostra que é para nos limpar. Tá? Então o que acontece? O Senhor mostra. Tem coisas que Ele faz, né, que é para o bem da própria igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, né, quando Ele ordena, tem que sair, tem que ir. E o Senhor está me mostrando de lá de baixo até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E não fica ouvindo pessoas que não têm submissão. Uma igreja, né? Pessoas que não querem aprender, tá? Então o que acontece? O Senhor estava me mostrando que isso é como se fosse uma rebelião. O diabo que fez isso lá no céu, isso é coisa do diabo, de Satanás, né? O Senhor estava me mostrando, está vindo lá de baixo, desde lá de baixo lá, entendeu? Que você está recebendo um bombardeio, entendeu? Disso. Então o que acontece muitas das vezes? Tudo foi pregado aqui, o que Deus me fez entregar ainda nessa noite, né? Como que foi a minha vida desde novo convertido, o que Deus me fez, entendeu? Para quê? Para ajudar as almas, para cuidar de almas, né? Então o que acontece? Muitas das vezes, Deus faz isso, né? Porque é o momento que Ele tem para fazer. Então, por que Samuel saiu, falou com Eli e depois ele continuou, porque era o que Deus estava levantando. Então, quando Deus está levantando, a gente tem que obedecer aquilo que Deus está levantando, né? Então, daí em diante, foi Samuel, o profeta de Israel, não foi mais Eli. Mas ele ainda estava vivo, mas ele continuou obedecendo Samuel, né? E o que o Senhor está querendo trazer para você é isso. Desde lá de baixo, o tempo que nós ficamos lá, o período que nós ficamos lá, o tempo que nós ficamos lá, o tempo todo a gente estava focado sempre em ensinar, em ajudar, em mostrar às pessoas o caminho de Cristo, que até o que não tiver, o que tiver errado, a gente não deve aceitar. O homem de Deus não aceita. Se não está nas coisas de Deus, o homem de Deus nunca deve aceitar. Então o que acontece? Deus estava me mostrando isso, muita coisa que estava vindo no momento que eu estava olhando para você, né, que fica vindo e aquilo faz a pessoa se perder. Pode ser uma pessoa que você olha assim, que tem até dom de Deus, alguma coisa assim, se perde se a pessoa não entender o que é obedecer a Cristo, né, e obedecer à liderança de Cristo. Então por isso quando a gente fala com você também, não vai em outro lugar, mas Deus começou de novo a limpar. Então por que Deus às vezes mostra, e Ele falou com os discípulos, não se glorie nisso, mas para que os seus nomes estejam no livro da vida. Aí sabe quando Deus vai lá, pega e usa a gente, a pessoa cai no chão, é arrebatada, e Deus começa a ter aquele todo trabalho mostrando, olha o que está acontecendo com essa pessoa, está acontecendo isso aqui, está acontecendo aquilo. Não é para a gente, não, é um trabalho que Deus está fazendo, igual fez a caixinha de esgoto, vai lá e arranca. Tira aquelas problemaiadas, aquele ataque, a pessoa está ouvindo, está escutando demais essas pessoas que estão até afastadas do mundo da fora, mas não quer ser discípulo, porque o discípulo ele quer ouvir, para ele um dia entender o que Deus vai fazer para ele, para um dia também Deus põe ele também. Então o discípulo é assim, ele aprende assim,
Nem ele aprende assim, ele não quer saber, o outro não quer não. Eu quero aprender, eu quero escutar, eu quero seguir a Jesus. Entendeu? O outro que está bagunçado, ele nunca vai se ter. Vai ficar falando, A, B, vai criar um monte de coisa. Entendeu? Então, a gente tem que obedecer a Deus, a gente é assim. Mas, se não está na palavra de Deus, a gente tem que obedecer quem? Quem que é o mestre? Isso, ele fez os discípulos mestre, não fez? Mas tinha um mestre acima deles. Paulo diz, seja meu discípulo como eu sou discípulo de Cristo. Então, a palavra maior é de Deus. Então, Deus vai ensinar o mestre. Fala, olha, isso aqui não está na palavra não, gente. Isso aqui está errado, não vamos obedecer isso aqui não, senão nós vamos perecer, nós temos que obedecer ao mestre lá, mesmo que seja qualquer um. Então, a gente tem que obedecer o que está aqui, entendeu? Então, é isso que eu sempre falo com você. Aí Deus vai lá, limpa a pessoa, lava a pessoa, para depois explicar a pessoa, para continuar, ter a continuação, entendeu? Aí limpa a pessoa começar a vir de novo, vinha recebendo de novo, entendeu o que é o ser discípulo, entendendo ali esse discípulo, para chegar a um ponto. Então está cheio de gente que já tem dom, já canta, já louva, que não é mais isso. Entendeu? Recebeu o dom, canta, louva, mas não esperou ainda um momento que era para ser. Entendeu? Já saiu indo assim, como se já está meu tempo, já é meu momento, é minha hora, e não sei o que, não existe, não, para com isso, esse pastor está assim. Então, cuidado aí de pessoas que falam de outro pastor. Entendeu? E ele tem que estar na posição, e às vezes é muita gente assim. Então, o que Deus faz é isso, para voltar de novo. Deus quer isso de você. Deus quer isso de você. Por isso, você tem que se esforçar, tá aqui. Esse aqui que é o importante, esse aqui que é o lugar importante. É a oração na terça, você tem que estar aqui. Entendeu? Isso eu tenho autoridade para falar, até você entrar nessas outras igrejas. Está vendo como é que foi a minha vida quando eu era novo convertido? Olha de onde que Deus me tirou. Eu não fui obedecendo os pastores. Eu era líder de tráfico. Aí eu falava, não, eles falavam comigo, não fica entrando nessas igrejas. É tudo que eu aprendi que eu passo. Entendeu? Eu aprendi isso, e isso foi bom, e eu vi que foi certo para mim. E é certo. Por isso que a gente fala, não entrando nessas outras igrejas também não. É uma coisa você desobedecer na hora ali, eles não estão nem aí para ninguém não. Um bocado deles ali está preocupado com os cofres cheios. Eu falo isso porque é sério, porque eu quero ir para o céu. E o discípulo está indo para o céu. O mestre que ensina que está indo para o céu, ele é assim. Eu falo, não, está errado, não vamos aceitar isso não, gente. Vamos abrir o olho aí, vamos acordar. Por isso que Deus dá esse entendimento, é para a igreja crescer. Entendimento não é para você passar para esbanjar aquela coisa bonita. Era assim que os discípulos ficavam, como se, não, fui usado, o seu usado por Deus é para isso. O principal está aqui para Deus um dia te formar e te usar também. Eu falo vocês sempre na palavra, já falei sempre, entendeu? Então o que acontece? Tem que estar aqui, não fica entrando nessas igrejas, não fica indo, às vezes, se está te dando alguma coisa, você se perde. Chega lá, você tomar uma guerra de novo, é isso que eu falo assim. É muito sério, você voltar de novo. Né? Olha, você vê o irmão lá do lado da sua casa, já tem que ter uma pessoa, deixa esse irmãozinho para lá, um pouco lá, minha vontade era de estar trazendo isso de novo. Mas eles ficam assim, não sei o que, não tem nada a ver um pedacinho daqui com um pedacinho dali, é a mesma igreja, entendeu? Mas aí fica com coisa, isso daí está tudo em rebelião, entendeu? Então, Deus levantou, então um irmão lá que está do lado da sua casa, para você subir junto com ele, olha o que Deus faz. Deus ser desligado lá, focado lá na igreja. Não fica assim. Você tem uma alma e tem seus filhos, você tem suas filhas, você tem que ensinar elas as coisas de Deus. Está uma guerra ali, eu já falei que se a gente queria entrar lá na sua casa, mas você sumiu de novo, entendeu? Para orar, para repreender os demônios. E assim que Deus sai, Deus tira, para a pessoa começar a vir, a pessoa tem que estar firme. Aí é como se está fácil de novo, de um mundo puxar de novo. Entendeu? Por isso, não fique entrando nessas igrejas, é muito sério. A maioria deles não tem importância, mas estão ensinando a verdade. Né? A Deus é amor, pode ter seus defeitos, mas é a que mais prega a doutrina, que está dentro da Bíblia. Se doutrina não tivesse na palavra de Deus, eu não aceitava. Porque Adão Deus não tirou, né? Chegava lá, aprontava, fazer tudo, eu ia aceitar. Então, por isso que Deus não levantou. Não, isso aqui não está na Bíblia. Eu vou obedecer a quem? Eu não vou obedecer ao homem, eu vou obedecer a Deus. Tá bom? Então Samuel foi lá e falou com ele, ó, Deus falou comigo isso, isso e isso. Deus falou comigo isso, mais isso, mais isso. Foi Deus que falou com ele. Ali não, ali era a autoridade acima de Eli, e Eli já estava bagunçado, mas Samuel obedecia. Então o que acontece? Mas quando é Deus mostrando, é isso que eu passo aqui dentro da igreja. Não está na palavra, não está errado isso. Por que eu tirei os votos? Você já sabe de muito tempo, porque esses votos estão errados. Que não está certo, aquela coisa esquisita, porque não está na Bíblia. Não é certo isso. A gente pediu os outros para fazer voto com voto do livramento. O livramento é de graça.
Por isso que eu tirei, porque não está na Bíblia. Ele tem que obedecer a Deus. Ali eu não vou obedecer ao homem, não, entendeu? Agora outras coisas eu vejo que está na Bíblia. Aí eu aceito. Entendeu? Deus tirou você do mundo também assim. Mas aí o que acontece? Se toma ataque lá, fica fazendo você virar contra nós aqui. Nós que estamos querendo te ajudar. Você está querendo salvar sua filha, ajudar sua filha, ajudar você. Então isso é um amor. Entendeu? Hoje em dia, infelizmente, né, tem poucos que estão assim, cortam o povo, está preocupado com chegou ao altar e pronto, acabou. Tchau, gente, traz aqui as pregação eloquente, aquelas pregação linda e pronto, tchau, vamos embora, igreja. Entendeu? E pronto, cara. Não está preocupado com não está ligando, não. Entendeu? Muito sério. Mas Deus usa essas igrejas? Usa. Mas a liderança, já que a gente falar, você já recebeu esse entendimento. Então, quando Deus já tirou você, quando você já recebeu o entendimento, você pega e volta de novo para aquilo de novo, é quando você está rejeitando o entendimento de Deus, que você entendeu que a liderança está enrolada com Cristo, mas Deus já te tirou você desses lugares. Entendeu? Deus não deixa você lá mais. Né? Mas aí Deus alcança outros novos convertidos, pessoas que estão alcançando, até fica por um tempo naquelas igrejas. Você não viu o que você não falando? Depois que eu vi que Deus estava mostrando que as coisas que eles não estavam pregando, que não estava certo, aí eu fui falar com os pastores, eles começaram a ficar meio assim, porque Deus estava me mostrando, era Deus. Deus fez isso com Samuel, Deus fez isso comigo também dentro dessas igrejas. Entendeu? Aí Deus me tirou. Então chega um tempo, foi tudo que Deus passou para mim, por isso que eu fico assim, meus irmãos, com pessoas que às vezes Deus vai trazer de outras igrejas, entendeu? Mas aí a gente vai, às vezes a pessoa tirando esse, deu o tempo deles ali, não é para estar ali mais. Deus já fez entender, mas ainda esse caminho balançado é uma guerra. Então fica esse ataque no ser que já tem esse entendimento. Ai desses pastores, depois todos eles eram para estar ensinando essa doutrina, na verdade mesmo. Mas não ensina porque se a gente não estivesse ensinando, Deus me deu o dom na palavra, de manusear a palavra. Eu manuseava a palavra aqui para ganhar dinheiro. Você acha que eu ia caçar ficar? Agora o que está corrompido, ele não está nem não, nem fica na igreja. Só sede, sucursal, só igreja nova, entendeu? Então é muito sério, muita gente corrompida, mas tem gente que Deus põe lá. Tem homem de Deus que Deus põe lá, para às vezes cuidar do campo, que às vezes é homem de Deus mesmo que Deus foi levando, né? Tem isso também, Deus vai levando, Deus vai levantando e vai pondo. Dói, mas vai levantando e pondo. Amém? Então por isso que a gente está falando. Vê, esforço em vir para o irmão. Ô irmão, já era para você estar assim já. Então vão lá, senhor, não vão lá, orar lá, você está vendo lá, aquela lá. Já era para você estar assim, olha para você ver, pelo tanto de tempo. Aí o que acontece? Pela falta de desobediência, vai ficando, vai parando, vai cessando, vai ficando só no banco. Aí quando vai ver, o inimigo ainda fica puxando, você começa a ficar assim. Entendeu? A Bíblia diz a ovelha que está assim. Aí quando Deus vai lá e põe no pastor, o pastor faz assim de novo. Ó, é assim, ó. É assim, é aqui, ó. Olha o que está acontecendo. Não fica para lá, para cá, é assim, entendeu? Aí o pastor põe de novo, ajeita de novo. Aí a pessoa, se não é gostar, se desobedecer, começa de novo. Uma coisa lá que você fala com a Rejane, que vem aqui, fala, Rejane, aí Deus começa de novo, te limpa você de novo, começa de novo, te curar você de novo, aí você começa, fala, você não fica igreja, toda dia igreja, né? Ontem queria ir, mas estava em cima da hora, aí foi lá pro Lagoa. Mas tá bom, entendeu? Então por isso que eu estou falando, olha para você ver, você já era para estar assim. Já era para estar, era assim, irmão, o irmão, entendeu? Já era para estar desse jeito. Se caso não poderia estar, às vezes já podia ter sido até mestre, mas pela forma de não aceitar, o mais importante é a sua salvação, o seu nome está escrito. Entendeu? Os dons, o talento, tudo, o mais importante é o nome da gente. Mas tem gente que se entrega no talento ou no dom, acha que vai ser salvo por aquilo e sai andando por aí. Deus até usa, mas aí quando Deus põe numa onde que é mestre, o mestre vai, ó, foi ele, entendeu? Então é muito sério, não se esforça, está vindo aqui, foge de lá, entendeu? Sai de lá, sai desse lugar, tá bom? Sai de lá, porque Deus tira da onde tem um louco para receber de outra forma, de outro pedimento, entendeu? Amém? Amém. Quem? Senhor, meu Deus, segura a criança aqui. Espera, não pode orar. Senhor, meu Deus e meu Pai que está no céu, em nome de Jesus de Nazaré, meu Deus amado e poderoso, quem abençoa a Rosana nesse momento e nessa hora, Pai, e
não deixe ela se perder de maneira nenhuma, Senhor. Não deixe ela, papai, perder a visão, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, ajude ela para que ela venha ser sempre exemplo, Pai, naquele lar, naquela casa, meu Deus. Levanta ela, meu Deus, como serva do Senhor, cada dia mais, Pai, e transforma ela, meu Deus, cada vez mais, Pai, na obra do Senhor nesta terra, em nome de Jesus Cristo, que tem todo o poder. Toda honra e toda glória seja dada, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vai saindo todo mal, toda fúria do inimigo, todo laço do passarinheiro. Vai caindo por terra em nome de Jesus Cristo, que tem todo o poder. É o Senhor na vida dela, em nome de Jesus, meu Deus. É o Senhor que vai arrancando tudo, Pai, que não provém do Senhor, na mente, no coração, toda seta em nome de Jesus Cristo, que tem todo o poder. Tira também, Senhor, este peso também, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que tem todo o poder. Nesse momento, da hora, em nome de Jesus, eu mando embora toda a fúria do inimigo, todo o laço do passarinheiro, vai caindo por terra nessa hora, nessa noite, neste momento, em nome de Jesus de Nazaré, vai saindo agora, em nome de Jesus Cristo, vai caindo por terra, em nome de Jesus Cristo, que tem todo o poder, Senhor meu Deus, e eterno e amado Pai, vai caindo por terra, vai sendo desfeita as obras na vida dela, em nome de Jesus de Nazaré, que todo mal vai caindo por terra agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E caia de novo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças, Senhor. Graças, Senhor. Vai saindo também, em nome de Jesus. Vai saindo também, em nome de Jesus. Vai saindo de peso também nessa festa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que transforma, que alimenta, que capacita. Vai saindo de peso, vai perdendo as forças em nome de Jesus. Vai perdendo as forças em nome de Jesus. Seguindo para agora. Purificando também. Assim, limpo agora. A glória de Deus. Sinto liberta. Vamos te casar? Não. Em nome de Jesus. Aquela casa, em nome de Jesus. Naquele lado agora, lá dentro daquela casa. Abre os quartos. Dentro daqueles quartos. Olha. Estamos trabalhando agora.
Sabe o que o diabo vai fazer? Trabalhar. Sabe o que o diabo vai fazer? Escravo do trabalho. Vendo? Recebe? Louvado seja. O Senhor está me levando até no caminhão de areia. Trabalho. Louvado seja. Entra na mente da pessoa. Coloca muito fardo pesado, a pessoa não consegue. Louvado seja Deus, se perde, louvado seja Deus. Saindo, Senhor.